eu sempre sinto muito a presença do Espírito Santo em todos os lugares. E aqui não é diferente. Não é diferente. Não é diferente de nenhum outro lugar. Quando a gente adora e faz as coisas com amor, a Bíblia fala, né? Façam, nas cartas de Paulo, tem um versículo muito curtinho que fala, façam tudo com amor, né? E eu sempre faço com muito amor as coisas. E talvez esse seja a última ministração, né? Já tem algum tempo que o meu contrato aqui, ele tá para se encerrar e eu recebi a notícia que o meu contrato se encerra agora, dia 20. Então não sei se eu vou continuar em outra área ou não vou mais continuar, né? Não é uma decisão minha, mas eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de cuidar de pessoas, eu gosto muito de evangelizar, eu gosto muito de falar de Jesus, eu gosto muito de falar de restauração, eu gosto muito de falar de amor, eu gosto muito de falar de família, eu gosto muito de tudo isso, porque é tudo para a honra e glória do Senhor, a gente sabe disso, mas a gente acaba sendo um instrumento na mão dele. E eu tenho consciência disso, né? Eu e a minha esposa, nós temos plena consciência disso. E quando a gente entende isso, que nós somos usados e é humilde para reconhecer e não fica soberbo e não tem vaidade, Deus faz grandes coisas na nossa vida. Então Ele sabe todas as coisas, né? E hoje a gente está cuidando de uma menina que ela não consegue se libertar do passado. Ela não consegue. Ela tenta, uma mulher, uma jovem de mais de 30 anos. E ela está tentando um suicídio já pela segunda vez. Porque ela tem problemas no passado, problemas de familiar, perdeu os pais, e um namorado abusador, um namorado que maltrata, que agride. E ela tem uma dependência emocional muito séria. E eu sinto que é porque ela não consegue se libertar de coisas do passado. Por mais que ela queira, ela não consegue. E isso é muito sério. Então o tema que eu escolhi hoje para pregar foi libertos do passado. Nós precisamos nos libertar do passado. A gente vive numa sociedade onde a maioria das pessoas elas estão presas ao passado. E querido, às vezes é um erro, às vezes é um arrependimento, às vezes é uma decisão errada, às vezes até apego a momentos bons que não voltam mais. Né? Não é só coisa ruim o passado tem coisa boa também. Mas as coisas ruins elas podem nos paralisar, elas podem nos parar. A gente não pode deixar que as coisas nos parem. A gente precisa avançar. Não podemos parar de maneira alguma, porque se a gente paralisa, além da nossa vida ficar comprometida, a vida de outras pessoas também fica, da nossa família. E a gente não deve viver no passado e devemos confiar em Deus. E o texto que eu escolhi hoje é um versículo muito curto. Está lá em Filipenses, no capítulo 3, a carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 3, no versículo 13 e 14. Você já deve conhecer, está escrito assim, ó. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Então, não só porque está escrito na Bíblia, mas nós precisamos nos livrar de coisas do passado. Por que nós precisamos deixar de viver no passado? O passado não muda. O passado não muda, não vai mudar nunca. Você nunca vai conseguir mudar o que já passou. Não existe máquina do tempo, só em filme de ficção científica. Não existe máquina do tempo, então você não consegue mudar o passado. Não importa o quanto a gente pense, o quanto a gente lamente, o quanto a gente deseja que seja diferente, não tem como mudar o que já aconteceu. E se você ficar pensando nisso, você vai carregar um peso nas suas costas que impede você de aproveitar o presente e avançar para oportunidades futuras na sua vida. A gente fica a vida inteira remoendo coisas do passado. Não perdoa, não passa adiante, não passa de fase, né? Como se fala.
Lá em Gênesis tem um exemplo na Bíblia muito claro de pessoas que olharam para trás. Elas olharam para trás, elas não seguiram o que Deus mandou e elas estagnaram. A mulher de Ló. Vocês conhecem a história da mulher de Ló, né? A mulher de Ló está escrito lá no versículo 26 do capítulo 19 em Gênesis. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Claro que isso é uma metáfora, que eu vou usar essa passagem, mas a mulher de Ló é um exemplo claro do perigo de olhar para trás. Quando Deus estava libertando a família deles, de Ló, lá de Sodoma e Gomorra, ele deu uma ordem clara para ela não olhar para trás. E ela desobedeceu, ela se prendeu ao que havia ficado para trás, ela não queria ir embora e ela foi olhar para trás. E imediatamente ela foi transformada numa estátua de sal, né? A gente sabe dessa história, essa é uma metáfora, digamos assim, mas ela não conseguiu se libertar, ela não queria, ela olhou para trás, ela queria alguma coisa que estava lá. E aquele lugar estava sendo totalmente destruído por Deus. Totalmente destruído. Tem áreas da nossa vida que já foram destruídas, que não adianta a gente ficar voltando para trás. Não só em lugares como aqui, no trabalho, na nossa vida mesmo. Tem coisas que nós não conseguimos mudar. Se você olhar para trás, você fica igual a mulher de Ló. Você vira uma pedra estagnada e não vai para frente. A gente precisa se libertar. O passado, ele nos aprisiona. O passado, quando a gente fica preso ao passado, a gente é como se fôssemos naquela imagem ali, prisioneiros de uma cela que nós mesmos trancamos e tem uma chave. Você tem a chave para se libertar desse lugar. Só você que tem a chave. Por mais que a gente tente pôr na cabeça das pessoas que precisa se libertar do passado, se ela não tomar uma decisão de caminhar para frente, ela não vai conseguir. Então a chave está na sua mão. É uma decisão se libertar do passado. É uma decisão seguir em frente. Não adianta você querer se libertar de uma situação e ficar remoendo, olhando foto, olhando vídeo, olhando... Entendeu? Tem gente que termina relacionamento, por exemplo, mas não cessa, não encerra. Não corta contato, não corta laços. Entendeu? Um namorado, por exemplo. Namorado não é família ainda. Namorado é namorado. Só vira família quando casa, quando tem filhos. Aí é sua família. Tem gente que corta laço com o namorado, mas não consegue largar. E liga, e foto, e WhatsApp, e Instagram, e fica querendo saber o que o cara faz, o que a mulher faz, o que não faz. Você não vai conseguir se libertar assim. E eu tô falando nesse caso porque eu trabalho a mesma coisa. Tem coisa que você precisa abandonar, não deu certo. Parte para outra, gente. Parte para outra. Vira a página, segue adiante. Você tem a chave para mudar o seu futuro. Mude o seu presente que o seu futuro automaticamente vai mudar. Nós não conseguimos prever o futuro. A Bíblia nos fala que basta a cada dia o próprio mal. Cada dia tem a sua luta, cada dia tem a sua batalha, cada dia tem as suas vitórias. Passou, passou. Não dá mais. Então a gente tem que pôr isso na prática. A gente tem que sair dessa prisão que nós estamos vendo ali e avançar. E só tem um jeito. Abre a fechadura, você tem a chave, abre a porta e sai. E anda. Quantas vezes as pessoas não conseguem avançar porque estão presas em mágoas, em ressentimentos, ou não conseguem crescer profissionalmente porque estão sempre se lamentando por erros que cometeram. Então, a murmuração e o lamento, elas roubam a nossa energia. Ficar reclamando porque não deu certo um contrato, ou um contato, ou uma operação, ou algo na sua vida pessoal, algo que vocês fizeram errado, não consegue. Talvez você conserte na próxima. Aprende com os erros dos outros. Principalmente, se sabe que dá errado, você não faz, né? Faça diferente. Então, ficar reclamando não resolve. A gente precisa ser livre. Nós precisamos nos libertar. João 8,36, muito conhecido, não comum. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Nós aceitamos Jesus. Jesus morreu por nós. Jesus apagou todos os nossos pecados e nossos erros. Então, se você realmente entende isso, você não se preocupa com seus erros, com seus pecados, com suas culpas. Jesus já pagou o preço. Nós já fomos perdoados na cruz do Calvário. Jesus já sofreu por nós. A gente tem que respeitar essa dor dele, inclusive, e não querer ficar se colocando no lugar dele. O que a gente pode fazer é celebrar em memória dele, toda vez que tem Santa Ceia, você lembrar do sacrifício que ele fez por nós para nos perdoar.
e para nos libertar desse passado que a gente viveu e quando a gente aceitou Jesus, a gente escolheu. A Bíblia fala que ele apaga o passado, ele não se lembra mais desse passado. Por que a gente fica lembrando? Se o mestre dos mestres, o rei do rei, o rei dos reis, o nome que está acima de todo nome, já nos perdoou, nos ama e quer nos ver avançar, por que a gente volta? Então tem segredo, a gente pode fazer algumas coisas práticas para se libertar do passado. A melhor forma de se libertar do passado é confiar em Deus e viver o presente como propósito. É propósito. Qual é o propósito da vida da gente? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito, Isaías? Qual é o seu propósito? Para que você vive? Será que é só para trabalhar? Trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ir para casa, dormir? Qual o propósito da sua vida? Quem você tem ajudado? O que você tem feito pelas pessoas, por você, pela sua vida? Será que você trabalha só porque precisa? Eu trabalho só porque eu preciso. O pastor Sandro fala uma frase muito comum e eu sempre repito ela. Se a gente trabalha só para ganhar dinheiro, a gente trabalha por muito pouco. A gente precisa alcançar pessoas. Você precisa ser inspiração para as pessoas. Você precisa ajudar pessoas. Você precisa ter um propósito na sua vida. Não só para ganhar dinheiro. Então, tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo é para agradecer o que Jesus fez por nós e porque a gente precisa de propósito para viver, não só por viver. Então a gente precisa, ação prática, esquecer as coisas que ficaram para trás. Paulo nos encoraja a esquecer que ficou para trás e avançar para o que está adiante. É o versículo que nós lemos. Viver o presente com uma coisa que é fundamental, que muitos de nós não fazemos, que é a gratidão. Ser grato. Se você não é grato pelas pequenas coisas, e eu já falei isso numa pregação, você jamais vai conseguir receber de Deus o que você pede. Você pede um monte de coisa para Deus, mas você não consegue agradecer pelo que você tem. Você acha que Deus vai te dar? Não vai. Enquanto você não é grato, enquanto você não tem gratidão pela vida que você tem, a gente tem que ter gratidão só pelo fato de acordar vivo, porque amanhã pode ser que você não acorde vivo. E aí as coisas que você deixou de fazer, os eu te amo que você deixou de dizer, a gente tem que aproveitar os momentos hoje, gente. Amar de verdade, dizer para a pessoa, eu amo você, meu filho, minha mãe. Porque amanhã pode ser que a sua mãe não acorde, pode ser que o seu filho não acorde, pode ser que o seu cônjuge não acorde. E você perdeu muitas oportunidades de dizer que amava ele. E aí você vai ficar com remorso, assim como eu já fiquei na minha vida. Meu pai morreu e eu não disse para ele que eu amava ele. Foram 30 anos onde ele lutou, 16 anos da vida dele, para me tirar de abismos. E ele morreu e eu não disse para ele que eu amava ele. A gente só sente isso depois que perde. Em Mateus 6,34 está escrito, cada dia basta o seu próprio mal. Então tem um propósito na sua vida. Quando a gente tem um propósito, nossas ações se alinham com aquilo que Deus deseja para a gente, o nosso foco muda do passado para presente e futuro. Mudamos o nosso foco, presente e futuro. Perdoe-se. Eu não choro porque eu não me perdoei. Eu já me perdoei. Foi difícil, mas eu já me perdoei. Porque o perdão também é necessário. Não só perdoar os outros. A Bíblia, o Evangelho de Jesus, a base do Evangelho de Jesus é perdão e amor. A gente precisa perdoar, não só necessariamente porque somos cristãos, porque é necessário para você poder viver também. Se você não perdoa, você não vive. Você vive preso a um rancor, a uma amargura. Também já falei sobre isso aqui. Então eu já me perdoei, mas eu tenho muita saudade do meu pai. Tenho muita saudade do meu pai, do meu irmão que também morreu, que eu brigava tanto com ele, porque ele tinha uma opção sexual diferente da minha e eu não aceitava. E eu brigava com ele. E ele morreu num suspiro. Então, um exemplo de restauração da Bíblia, José do Egito. Os irmãos traíram ele, jogaram ele naquele poço. Foi surrado, foi escravizado, sofreu um monte. Foi preso, foi traído, foi feito trama da vida dele com aquela mulher de Potifar, que quis que ele mentiu, né? Que ele tinha se chegado para... Né? Ali é mentira. E ele mesmo assim, ele foi firme, ele foi
preso, ele passou anos na prisão. E no final ele perseverou, ele se tornou governador do Egito, ele voltou, os irmãos dele foram lá procurar ele, atrás de alimento, que não tinha alimento mais, 7 anos de desgraça e de escassez. O que ele fez? Ele passou uma dificuldade danada. Ele se lembrou do passado, do que fizeram com ele. Ele orou, ele passou um trabalhão. Mas o que ele decidiu? Ele decidiu perdoar. Olha a diferença que fez na vida da família dele, dos irmãos dele, porque ele perdoou, porque ele resolveu deixar o passado para trás. Então a gente pode fazer a diferença na vida de pessoas quando a gente deixa o passado para trás. E eu falo isso cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos esquecer o passado para viver para frente. É só dessa maneira que a gente vai avançar. Deus nos promete lá em Isaías, lá antes mesmo de Jesus nascer, ele já falava, Isaías 43, 18, 19. Deus pode usar a sua história para algo grandioso, viu? Assim como ele usa a minha. Ele pode usar a nossa história para algo grandioso. Lá em Isaías está escrito: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova agora. Está saindo a luz. Porventura não percebeis? Até no deserto farei um caminho, nos rios no ermo. Deus tem algo para fazer na nossa vida. Deus tem algo para fazer na nossa vida, mas nós precisamos deixar o passado para trás e deixar espaço para que Deus faça isso na nossa vida. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida pessoal. Lembre do passado com alegria, não com saudosismo. As tristezas você apague, porque não leva nós para lugar nenhum. Só leva a gente para ficar mais triste ainda. Porque passou, passou, vira a página e vai para o alvo que é Cristo. Então, concluindo para a gente terminar, viver do passado é uma insensatez, porque nos impede de viver plenamente o presente e aproveitar o que Deus tem para nós no futuro. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como reagir a ele. Você pode escolher como você vai reagir às coisas que já passaram. Hoje a decisão está diante da gente. Continuar o passado ou confiar que Deus tem um presente e um futuro melhor para nós. Então, se a gente sente que nós estamos presos no passado, se você sente que está preso ao passado, entrega na mão do Senhor, declara diante de Deus que você deseja avançar, clame ao Senhor, põe a testa no chão como eu faço. Eu costumo pôr a minha testa no chão de madrugada, pedindo a Deus para que mude algumas situações da minha vida. Eu também passo lutas, e são muitas, não são poucas, mas Deus vai dando para a gente a graça e as bênçãos e os presentes, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte, vai fazer 7 meses, eu estou longe da minha família, eu estou longe dos meus filhos, por uma palavra, por um propósito. Eu e minha esposa viemos para cá por uma palavra. Nós fizemos quase que nem Abraão, sai da tua parentela e vai. Mas vai para onde, Senhor? Vai, eu estou mandando você ir. E eu vim. Eu e minha esposa viemos, fazia 6 meses que eu não vi os nossos filhos. A gente foi, viu eles agora, voltamos para cá de novo. E eu não tinha como, por exemplo, eu não tinha recurso para pagar a passagem, que era caro, para nós ir passar o Natal e o Ano Novo lá. E esse dia um pastor, eu nem conheço ele, cara, eu fui pregar numa igreja. E eu comentei com ele, que ele perguntou, vocês vão... Eu contei a história que nós estávamos aqui, né? Eu contei para ele que sim, a gente estava por um propósito, tal. Ele falou, você vai passar o Natal, ele passa com a gente. Eu falei, não dá. Você vai passar com sua família? Eu falei, também não. Mas por quê? Ele me perguntou por quê. Eu falei, porque eu não consigo... Agora eu acabei de viajar para vê-los. Eu não tenho recurso para pagar R$3.000 uma passagem para mim e para minha esposa para ir e voltar. Aí tá. E eu lembro que a gente preencheu um cadastro na igreja quando a gente entrou lá. Que deixei meu nome, meu CPF, deixei meus dados lá, o meu da minha esposa. Esses dias de madrugada, 3 horas da manhã, eu recebo no meu WhatsApp as passagens pra gente ver os nossos filhos. Ele comprou. E eu agradeci. Eu recebi em nome de Jesus. Nós vamos no dia 24 e voltamos no dia 2. Passar o Natal e o Ano Novo com nossos filhos. E Deus me deu mais um presente ontem. Eu sou muito apegado à minha filha, né? Minha filha tem 11 anos. E ela é o meu presente de Deus. Meu filho tem 21, mas a minha filha... Dizem que menino é mais apegado ao pai. E eu sou muito apegado à minha filha.
E eu estava muito triste porque ela tem férias escolares e eu não ia poder ficar muito tempo com ela. Aí ontem eu recebi uma mensagem. E mais uma vez eu fui presenteado. Minha filha vai passar, ela vai voltar com a gente no dia 1º comigo. Vai ficar 30 dias aqui comigo e vai voltar para o sul em 2 de fevereiro. Presente de Deus. Porque a gente decide abandonar as coisas antigas e viver o que Deus manda a gente viver. E Deus nos sustenta. Deus nos provê. Você tenha fé, porque às vezes a gente está passando por dificuldade e não compreende. Falta dinheiro, falta isso, falta aquilo. Mas Deus está preparando algo para a gente só precisa acreditar e ter fé e não se desesperar. Eu tenho um monte de conta para pagar em janeiro, fevereiro, mas eu sei que Deus vai prover. Eu não posso me desesperar porque o meu contrato aqui vai acabar. Eu sei que Deus vai prover na hora certa algo. E Ele sempre faz isso. Então a gente precisa não sofrer pelas coisas do passado. Porque se você sofre, você não tem fé, você está pecando. Falta de fé é pecado. Não acreditar em Deus. Eu acho que você está sendo incrédulo. Então eu queria encerrar aqui, porque a gente já está avançando, e se deixar eu falo até de noite. Eu queria orar com vocês. Quero que vocês fechem os olhos, levantem. Senhor, feche os olhos. Senhor, hoje nós entregamos o nosso passado em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a deixar para trás as mágoas, os arrependimentos e tudo aquilo que nos impede de viver o presente. Nos dá um coração cheio de gratidão, Pai. Um coração cheio de esperança para que possamos avançar em direção a um propósito na nossa vida, Pai. Que toda a provisão do Senhor caia sobre nós, Pai. Que toda palavra torpe, que toda maldição, que toda doença, que todo problema, que toda insensatez, que toda loucura dos outros não nos atinja, Pai. Que o Senhor nos cubra com suas asas, que o Senhor nos cubra com as suas bênçãos, com a sua graça, com a sua misericórdia diária. E que o Senhor nos perdoe, às vezes, pela falta de fé, Pai. Nos perdoe pela falta de fé, Pai, por não crer que tudo que está acontecendo em nossas vidas já foi escrito, já foi planejado, já foi consumado o perdão dos nossos pecados. Jesus já pagou esse preço por amor a nós. E nós precisamos ser gratos, reconhecer que o passado que nos assola já não existe mais. Nós possamos viver em retidão, em equilíbrio, que possamos ser inspiração para as pessoas e que nada nos falte, Pai. Que essa oração possa alcançar as pessoas que aqui não estão hoje e que precisam dessa visão. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te honro, eu te amo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. É isso, gente. Obrigado por todo esse tempo. Dia 20 a gente tem a confraternização, né? E eu não sei qual vai ser o caminho agora. Talvez eu faça a parte do comercial de novos negócios. E talvez eu venha aqui na sexta-feira. Não faz sentido se eu estiver aqui dentro, eu venho. Então quem vai decidir isso não sou eu, é Deus. Então eu agradeço vocês por todo esse tempo. Me desculpe algumas falhas, alguns dias que eu não vim, porque eu me machuquei, ou porque eu estava viajando, porque às vezes eu esqueci de avisar, é muita coisa. Mas eu estou sempre à disposição, meu telefone não mudou. Né? Se precisar atender de madrugada, de manhã, de noite, eu sempre atendo todo mundo. Eu falo com mais de 300 caminhoneiros direto. São mais de 700, né? Mas alguns não dão muita bola. Alguns gostam. Todo sábado eu almoço com um cara chamado... Eu não sei o nome dele, eu só sei o apelido dele, é Gladiador. Você conhece o Gladiador? Ele almoça, ele faz a comida dele no caminhãozinho lá, aquelas panelinhas, frita os peixes dele lá, e eu e minha esposa estamos almoçando lá na nossa casa, a gente bota o telefone celular no suportezinho e a gente almoça. Então eu criei muitos laços, né? A gente cria laços. Eu sou de criar laços, e às vezes dói no coração, e eu não vou desmanchar esses laços. Então os laços feitos são laços feitos para o resto da vida. Então contem sempre comigo, eu agradeço de coração. Tá bem? Amém. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto antes de a gente ir embora, antes de almoçar, né?